Milionário coreano finge desmaio, e o que sua funcionária confessou ao telefone o deixou em choque. Ele caiu no chão. Mas o que realmente desabou foi a máscara que escondia tudo. Entre lágrimas contidas, uma confissão inesperada foi ouvida. E naquele segundo, 2 vidas mudaram para sempre. Nada ali era coincidência. Se inscreva no canal e descubra o que aconteceu. A luz da manhã entrava pelas janelas do apartamento de cobertura em São Paulo, refletindo nos móveis minimalistas e nas superfícies impecáveis de mármore branco. Seong-hwa acordou às 5h40, como sempre, mesmo após meses no Brasil. O relógio biológico treinado em Seul não reconhecia fusos horários. Ele se levantou da cama king size, dobrou os lençóis com precisão militar e caminhou até o banheiro. A água fria no rosto o trouxe completamente para a realidade. Aos 34 anos, herdeiro de uma das maiores empresas de tecnologia da Coreia do Sul, Seong-hwa havia sido enviado ao Brasil para supervisionar a abertura da filial latino-americana. Era uma missão temporária, repetia para si mesmo todas as manhãs. 6 meses, talvez 1 ano, e voltaria para casa, para a ordem, para o silêncio, para a previsibilidade. Mas naquela manhã específica, algo estava diferente. Ele sentia uma pressão no peito, uma sensação de aperto que vinha se intensificando nas últimas semanas. Estresse, diagnosticara ao médico. Trabalho excessivo. Solidão autoimposta. Seong-hwa ignorava os sintomas, como ignorava qualquer coisa que não pudesse ser resolvida com lógica e disciplina. Às 6h15, já vestido em um terno cinza impecável, ele olhou pela janela. São Paulo acordava barulhenta, caótica, viva, tão diferente de tudo que conhecia. O som das buzinas já começava, misturado com o canto de pássaros que não sabia identificar, e vozes distantes de vendedores ambulantes. Ele fechou os olhos, respirou fundo. Foi quando ouviu a chave girando na fechadura da porta de entrada. Camila chegava sempre às 6h30 em ponto. Ela era a faxineira designada pela empresa para cuidar do apartamento. Uma mulher brasileira de 28 anos, magra, de cabelos castanhos sempre presos em um rabo de cavalo desajeitado. Seong-hwa a conhecia há 3 meses, desde que se mudara para aquele apartamento. Nos primeiros encontros, ele estabelecera as regras com clareza. Ela deveria trabalhar em silêncio, não mover nada de lugar sem autorização e jamais fazer perguntas pessoais. Camila concordara com tudo, mas Seong-hwa logo percebeu que concordar e obedecer eram conceitos diferentes no dicionário brasileiro. Ela cantarolava enquanto limpava, falava sozinha. Comentava sobre o clima, sobre o trânsito, sobre notícias que ele não pedia para ouvir. E sorria. Deus, como ela sorria. Um sorriso largo, sincero, que mostrava todos os dentes e criava rugas nos cantos dos olhos. Um sorriso que o irritava profundamente porque parecia autêntico demais para ser verdade. Naquela manhã, Camila entrou carregando sua bolsa surrada e uma marmita. "Bom dia, Sr. Seong", ela disse com aquele sotaque que transformava os sons de maneiras que ele ainda não entendia completamente. Ele respondeu com um aceno mínimo de cabeça, como sempre. Camila não pareceu se importar. Ela nunca parecia se importar. "Nossa, o senhor já está acordado", ela comentou tirando os sapatos e colocando chinelos gastos. "Eu trouxe bolo de fubá que minha mãe fez. O senhor quer experimentar?" "Obrigado, não", ele respondeu em português, carregado de sotaque coreano. "Vou trabalhar no escritório. Por favor, não faça barulho." Ela assentiu, mas ele já sabia que em 20 minutos estaria ouvindo o aspirador de pó ou o som da máquina de lavar. Seong-hwa se trancou no escritório, abriu o laptop e mergulhou nas planilhas financeiras. Números eram sua zona de conforto, previsíveis, lógicos, controláveis, mas a pressão no peito continuava. Ele massageou a têmpora, tentou se concentrar. Foi quando ouviu o telefone de Camila tocando na sala ao lado. A parede era fina demais. Ele conseguia ouvir tudo. "Alô, mãe", Camila atendeu e sua voz tinha um tom diferente, mais baixo, preocupado. Foi então que Seong-hwa teve a ideia. Uma ideia ridícula, indigna, totalmente fora de seu caráter. Mas a curiosidade, aquela emoção humana inconveniente o dominou. Ele queria saber.
Queria entender por que aquela mulher que limpava seu apartamento sorria tanto quando claramente tinha motivos para não sorrir. Tinha observado detalhes nos últimos meses. As roupas sempre limpas, mas desgastadas. Os sapatos remendados. A marmita simples de arroz e feijão que ela comia no intervalo. Camila trabalhava em 3 casas diferentes. Descobrira por acaso ao ouvir uma conversa telefônica. Sustentava a mãe doente e um irmão mais novo. E ainda assim sorria. Seong-hwa se levantou. Abriu a porta do escritório devagar. Caminhou silenciosamente até a sala. Camila estava de costas, falando ao telefone perto da janela. A luz da manhã a envolvia, e ela parecia menor assim, mais frágil do que quando entrava no apartamento com aquela energia inexplicável. Ele se aproximou mais, o coração acelerando. Então, deliberadamente, calculadamente, Seong-hwa deixou o corpo cair no chão. O impacto foi mais forte do que esperava. A madeira era dura contra seu ombro. Ele manteve os olhos fechados, a respiração controlada, o corpo imóvel. Por um momento absurdo, pensou que talvez tivesse cometido um erro terrível. Então ouviu o grito de Camila. Senhor Seong, a voz aguda, apavorada. O telefone caiu no chão. Passos rápidos. Ela se ajoelhou ao seu lado, as mãos tocando seu rosto, seu pescoço, procurando o pulso. Senhor Seong, o senhor está me ouvindo? Acorda, por favor. As mãos dela tremiam. Seong-hwa podia sentir o cheiro de sabão em pó e algo adocicado, talvez o bolo de fubá que ela trouxera. A respiração de Camila estava acelerada, entrecortada. Ela pegou o telefone novamente e foi quando Seong-hwa ouviu. Mãe, ele continuou ouvindo Camila falar, a voz quebrada. Mãe, ele desmaiou. O patrão. Não sei o que fazer. Ai, meu Deus, ele é tão sozinho, mãe. Houve uma pausa. Camila estava chorando. Não, deixa eu ligar para a ambulância primeiro. É que... Mãe, eu não sei explicar. Ele mora sozinho nesse apartamento enorme. Nunca recebe visita. Nunca sorri. Trabalha o dia inteiro. Eu fico com dó. Outra pausa. Eu sei que ele é frio comigo. Eu sei. Mas sabe quando a gente sente que alguém está sofrendo por dentro? Ele lembra o pai, mãe. Lembra aquele jeito do pai de guardar tudo, de não falar, de não pedir ajuda. E a gente sabe como isso acabou. A voz de Camila falhou completamente. Seong-hwa sentiu algo estranho acontecendo em seu peito. Não era mais a pressão. Era outra coisa. Algo quente, líquido, desconfortável. Camila continuava falando. Eu rezo por ele toda noite, mãe. Eu sei que parece bobo. Ele nem sabe meu nome direito. Me chama só de senhora da limpeza quando fala com outras pessoas. Mas eu vejo os remédios de estômago no banheiro. Vejo que ele não dorme, as cobertas ficam todas reviradas. Vejo que ele deixa comida no prato porque não tem fome. E eu fico pensando, quem cuida dele? Quem pergunta se ele está bem? Ele tem família na Coreia, já ouvi ele falando no telefone, mas sempre fica mais triste depois. Um silêncio. Não, mãe, eu não estou apaixonada. Como a senhora pode pensar isso? Ele mal olha para mim. Só tenho pena mesmo. Ninguém merece viver assim. Tão vazio. Seong-hwa abriu os olhos. Não conseguiu evitar. Camila estava de costas para ele agora, uma mão cobrindo a boca, os ombros tremendo. Ele se sentou devagar, silenciosamente. Deveria anunciar que estava bem. Deveria se levantar, fingir que tinha sido um mal súbito passageiro, recuperar sua dignidade. Mas ficou ali, sentado no chão, olhando para aquela mulher que limpava seu apartamento e chorava por ele ao telefone com a mãe. Uma mulher que ele nem sabia o nome completo. Uma mulher que trabalhava 3 empregos e ainda encontrava espaço no coração para sentir compaixão por um estranho rico e frio. Mãe, eu vou desligar e chamar ajuda, Camila disse, enxugando o rosto com as costas da mão. Eu ligo depois. Beijo. Amo a senhora. Quando Camila se virou, Seong-hwa ainda estava sentado no chão. Os olhos dele se encontraram. Por um momento infinito, nenhum dos dois se mexeu. O rosto de Camila estava vermelho, úmido de lágrimas, os olhos arregalados em choque. O senhor, ela sussurrou. O senhor está bem? Seong-hwa não soube o que dizer. Em 34 anos de vida, em todos seus treinamentos corporativos, em todos os livros de gestão que lera, nunca houvera uma situação como aquela. Ele havia fingido desmaiar para espionar sua funcionária.
e descobrira que ela rezava por ele todas as noites. Ele começou, e a voz saiu rouca. Eu ouvi. O rosto de Camila ficou ainda mais vermelho. Ela se levantou rápido, limpou as mãos na calça do uniforme. Desculpa, senhor, eu não devia ter falado aquilo. Não é profissional. Ela engoliu em seco. Eu vou embora. O senhor pode descontar do meu pagamento. Não, Seong-hwa disse, levantando-se também. Os joelhos tremiam levemente. Por favor, fique. Camila olhou para ele com uma expressão que misturava confusão e medo. Seong-hwa percebeu com uma clareza dolorosa que ela pensava que ele ia demiti-la, que aquele momento de humanidade, aquela confissão acidental de bondade, poderia custar seu emprego. E ela precisava daquele emprego. Precisava desesperadamente. Eu quero... Ele pausou procurando as palavras em português que raramente usava. Eu quero agradecer. Camila piscou. Agradecer? Você... Ele respirou fundo. Você disse seu nome? Seu nome completo? Pela primeira vez desde que se conheceram, foi Camila quem ficou em silêncio. Camila Santos. Ela respondeu finalmente, a voz pequena. Meu nome é Camila Santos, senhor. Seong-hwa repetiu o nome mentalmente, memorizando. Camila Santos. 3 meses trabalhando todos os dias no mesmo espaço, e ele nunca havia perguntado. Nunca achara importante. Senhor, o senhor precisa sentar, Camila disse, voltando a si. Deixe eu pegar água. O senhor pode ter pressão baixa. Ela foi até a cozinha. Voltou com um copo de água. As mãos ainda tremiam levemente quando entregou o copo. Seong-hwa bebeu, observando-a por cima da borda do copo. Os cabelos dela tinham fios escapando do rabo de cavalo. Havia uma pequena cicatriz na sobrancelha esquerda que ele nunca notara, e os olhos castanhos tinham manchas douradas quando a luz batia de certo ângulo. Eu não desmaiei, ele disse de repente. Camila franziu a testa. Como? Eu fingi. Seong-hwa admitiu e sentiu o rosto esquentar. Pela primeira vez em anos estava corando. Eu queria ouvir você no telefone. O rosto de Camila passou por várias expressões em sequência. Confusão, compreensão, indignação. O senhor fingiu desmaiar. Ela cruzou os braços. Para me espionar. A vergonha que Seong-hwa sentiu foi física. Ele baixou os olhos. Sim, foi errado. Muito errado. Peço desculpas. Camila soltou um som entre riso e descrença. O senhor é muito esquisito, sabia? Seong-hwa olhou para ela surpreso. Ninguém nunca o chamara de esquisito. Distante, sim. Frio, certamente. Intimidador, frequentemente. Mas esquisito? Camila balançou a cabeça, mas um sorriso pequeno começava a aparecer. Um sorriso diferente dos outros, mais triste, mais conhecedor. Por que fez isso? Eu queria saber, ele respondeu honestamente. Queria saber por que você sorri tanto. Mesmo quando... Ele gesticulou vagamente. Mesmo quando a vida é difícil. Camila o olhou por um longo momento. Então suspirou e sentou-se no sofá. Seong-hwa hesitou. Depois sentou-se também, mantendo uma distância respeitosa. Minha mãe sempre diz que a gente escolhe como vê o mundo, Camila disse, olhando para as próprias mãos. Eu posso acordar de manhã e pensar em tudo que não tenho. Ou posso acordar e agradecer pelo que tenho. Ela olhou para Seong-hwa. Hoje eu acordei, minha mãe está viva. Meu irmão está estudando. Eu tenho trabalho, tenho saúde. Tenho um pedaço de bolo de fubá para comer no almoço. É o suficiente? Não. Eu queria mais. Queria estudar, ter uma casa melhor, viajar, ver o mar. Mas enquanto isso não vem, eu escolho não viver amarga. Seong-hwa sentiu algo apertar em sua garganta. Na Coreia, ele disse devagar. Minha família sempre ensinou que devemos ser fortes, não mostrar fraqueza, não incomodar os outros com nossos problemas, trabalhar duro, ser bem-sucedido, sempre mais, sempre melhor. E o senhor é bem-sucedido, Camila observou. Sim, ele concordou. E sou muito infeliz. As palavras saíram antes que pudesse censurá-las. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que Seong-hwa já experimentara. Não era vazio. Era cheio. Cheio de compreensão não dita, de reconhecimento mútuo. Meu pai era assim, Camila disse suavemente. Trabalhava 2 empregos, nunca reclamava, nunca pedia ajuda.
Achava que ser homem era ser forte sozinho. Até o dia que o coração dele não aguentou. Seong-hwa olhou para ela. Realmente olhou, pela primeira vez. Sinto muito, ele disse. Ela assentiu. Eu também, por isso eu rezo pelo Senhor, porque eu reconheço os sinais. E pensei, se alguém tivesse percebido com meu pai, se alguém tivesse chegado para ele e dito que tá tudo bem pedir ajuda, que tá tudo bem não ser forte o tempo todo. Ela limpou os olhos rapidamente. Talvez ele ainda tivesse aqui. Seong-hwa não planejara contar. Não planejara nada além de ouvir uma conversa telefônica por curiosidade mórbida. Mas se viu falando. Meu irmão mais novo, ele começou, a voz estranha até para seus próprios ouvidos. Ele se suicidou há 2 anos. Camila soltou um suspiro trêmulo. Oh, Sr. Seong. Ele não conseguia lidar com a pressão. Seong-hwa continuou, as palavras saindo mais rápido agora, como se precisassem escapar. Meu pai, nosso pai, ele é rígido. Ele esperava perfeição. Meu irmão não era perfeito. Ele era sensível, artista, queria pintar, fazer música, mas nossa família não aceita essas coisas. Então ele tentou ser o que meu pai queria. E falhou. E quando falhou, Seong-hwa parou, respirou fundo. Eu não estava lá. Eu estava em Tóquio, em uma reunião de negócios. Ele me ligou e eu disse que ligaria de volta. Mas não liguei. E 2 dias depois, ele não conseguiu terminar a frase. Camila não disse nada. Apenas se moveu um pouco mais perto no sofá e pegou a mão de Seong-hwa. A mão dela era pequena, calejada, quente. Ele olhou para aquele gesto simples e sentiu algo quebrar dentro dele. Algo que estava rachado há 2 anos finalmente se despedaçou. E ele chorou. Seong-hwa, 34 anos, vice-presidente de tecnologia, herdeiro de uma fortuna, chorou sentado no sofá de seu apartamento em São Paulo, enquanto sua faxineira segurava sua mão. Chorou por seu irmão. Chorou por seu pai que nunca chorara. Chorou por si mesmo e por todos os anos fingindo que estava bem. Camila não disse que estava tudo bem. Não ofereceu palavras vazias de conforto. Apenas ficou ali, segurando a mão dele, sendo uma presença sólida e real. Quando Seong-hwa finalmente conseguiu parar, Camila se levantou e voltou com uma caixa de lenços e um copo de água fresca. Beba, ela disse. E depois a gente conversa sobre o que o senhor gosta de comer no café da manhã. Porque eu sei que o senhor só toma café preto e come torrada sem nada. E isso não tá certo. Ninguém consegue enfrentar o mundo só com café preto. Nos dias que se seguiram, algo mudou no apartamento. Seong-hwa não conseguia explicar exatamente o quê, mas o espaço parecia diferente, mais leve. Camila continuava chegando às 6h30, mas agora ele a cumprimentava adequadamente. Bom dia, Camila. Ela sorria aquele sorriso largo. Bom dia, Sr. Seong. Como passou a noite? No segundo dia após o incidente, ele encontrou um pedaço de bolo de fubá embrulhado em papel alumínio na bancada da cozinha, com um bilhete. Precisa comer mais. Mamãe mandou. Seong-hwa comeu o bolo. Era denso, úmido, com um sabor de milho que ele nunca experimentara antes. Doce, mas não excessivamente. Reconfortante de uma forma que não conseguia explicar. Na manhã seguinte, havia pão de queijo. Depois, coxinha. Cada manhã, uma pequena porção de algo que Camila ou a mãe dela haviam feito. Seong-hwa começou a esperar por aquelas surpresas culinárias. Ao final da primeira semana, ele perguntou: por que você faz isso? Faz o quê? Camila estava limpando a estante de livros. Traz comida. Cuida de mim. Ela olhou para ele com uma expressão que mesclava diversão e exasperação. Porque o senhor precisa. E porque eu quero. Simples assim. Simples assim. Como se cuidar de alguém fosse simples. Como se bondade fosse uma escolha fácil. Seong-hwa percebeu que, para Camila, talvez fosse. Ela não fazia cálculos, não esperava retorno. Apenas via alguém que precisava e ajudava. Ele começou a fazer perguntas. Sobre a vida dela, sobre a família, sobre o Brasil. Camila respondia enquanto trabalhava. Suas histórias pintando um quadro de uma vida completamente diferente da dele. Ela crescera em Osasco, na periferia de São Paulo. Dividira quarto com 2 irmãos. Nunca tivera muito, mas também nunca sentira que faltava amor. Quando o pai morrera, ela largara os estudos para ajudar a mãe.
Não me arrependo, ela disse, passando pano no chão da cozinha. Mas às vezes penso como seria ter terminado a escola. Talvez trabalhar com crianças. Eu gosto de crianças. Seong-hwa descobriu que gostava de ouvi-la falar. A voz de Camila tinha uma musicalidade que o português brasileiro carregava naturalmente. Ela gesticulava enquanto falava, as mãos desenhando formas no ar. Ria de suas próprias piadas. Fazia imitações das vizinhas do prédio. Era viva de uma forma que ele esquecera que era possível ser. Uma manhã, ele acordou cedo e preparou café. Não o café americano ralo que costumava fazer, mas café brasileiro forte, seguindo as instruções que Camila dera. Quando ela chegou, havia café quente, pão de queijo que ele comprara na padaria da esquina e frutas cortadas. Camila parou na porta da cozinha, os olhos arregalados. "O senhor fez café da manhã?" "Eu quis agradecer", Seong-hwa disse, de repente nervoso. "Você sempre traz comida." Pensei em retribuir. O rosto de Camila se iluminou. Ela puxou uma cadeira, sentou-se. "A gente come junto, então." "Ah, não. Eu não quero atrapalhar seu trabalho." Camila revirou os olhos. "Senhor Seong, senta aqui. A gente vai tomar café juntos." E assim começou uma nova rotina. Todas as manhãs, café juntos na pequena mesa da cozinha. Camila falava sobre os irmãos, sobre a mãe, sobre as fofocas do prédio. Seong-hwa falava sobre a Coreia, sobre as reuniões intermináveis na empresa, sobre como estava aprendendo a dizer não para seu pai. Aos poucos ele percebia que os fins de semana não eram mais períodos vazios de solidão. Ele pensava em Camila. Imaginava o que ela estaria fazendo. Se perguntava se ela pensava nele também. Era perigoso essa linha que estavam cruzando. Ele era o patrão, ela a empregada. Ele era rico, ela lutava para pagar as contas. Ele era coreano, com um visto temporário. Ela era brasileira, com raízes profundas naquela terra. Tudo sobre eles era incompatível. Mas quando Camila ria de algo que ele dizia, quando ela o corrigia em português com paciência infinita, quando ela trazia sopa caseira dizendo que ele parecia cansado, Seong-hwa sentia algo que não sentia há anos. Esperança. Foi no final da segunda semana que tudo mudou novamente. Seong-hwa estava no escritório quando ouviu Camila atender o telefone. "Alô?" Pausa. "Ah, oi, tia Marlene." Pausa mais longa. "Quando?" A voz de Camila ficou tensa. Seong-hwa se levantou instintivamente. "Tá bom, eu vou agora." "Obrigada por avisar." Quando ele saiu do escritório, Camila estava guardando os produtos de limpeza com pressa, as mãos trêmulas. "O que aconteceu?" ele perguntou. "Minha mãe", Camila disse, a voz falhando. "Ela passou mal. Tá no hospital. Eu preciso ir." "Claro. Vá." "Mas o senhor..." "Vá, Camila. Isso não é importante agora." Ela olhou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "O senhor tem certeza?" "Absoluta. Precisa de dinheiro? Para táxi?" Camila balançou a cabeça, já pegando a bolsa. "Eu pego o ônibus mais rápido." "Obrigada, Sr. Seong." "Camila", ele chamou quando ela estava na porta. "Me liga se precisar de algo. Qualquer coisa." Ela assentiu e saiu correndo. O apartamento ficou silencioso. Um silêncio diferente. Um silêncio que doía. Seong-hwa olhou ao redor, para o espaço limpo e organizado, e percebeu que não se importava com nada daquilo. O que importava estava em um ônibus lotado indo para um hospital. Ele pegou o celular e fez algo impulsivo. Ligou para seu motorista particular, algo que raramente usava. "Preciso que você vá até o Hospital Municipal de Osasco." O motorista, surpreso, concordou. Seong-hwa deu mais instruções. Depois ligou para seu assistente. Ele queria informações sobre o hospital, sobre os melhores médicos da região, sobre tudo que pudesse ser útil. Quando Camila ligou, 2 horas depois, a voz dela estava exausta. "Senhor Seong, ela está estável. Foi a pressão alta. Tão dar remédio e ela vai ficar em observação." "Você comeu?" ele perguntou. Ela deu uma risada cansada. "O senhor perguntando se eu comi. Que mundo." "Camila, deixa eu ajudar. Pago o hospital. Eu consigo médicos melhores." "Não precisa, senhor. O SUS está cuidando bem dela." "Mas obrigada." "Obrigada mesmo. Quando você volta?" "Eu não sei. Depende da alta dela. O apartamento pode ficar sem limpeza uns dias." Seong-hwa passou os próximos 3 dias sozinho.
O apartamento rapidamente perdeu sua organização impecável. Havia xícaras de café na pia, papéis espalhados no escritório, a cama desfeita. Mas ele mal notava a bagunça. Estava ocupado coordenando discretamente com o hospital, garantindo que a mãe de Camila tivesse tudo o que precisasse. Ele não disse a ela. Não queria que soasse como caridade. Ou pior, como se ele estivesse comprando algo. No terceiro dia, Camila voltou. Ela parecia exausta, com olheiras profundas, o cabelo mal penteado. Mas sorriu quando o viu. Oi, ela disse simplesmente. Oi, ele respondeu. Como ela está? Melhor. Muito melhor, na verdade. Os médicos disseram que ela teve sorte e que o tratamento foi excepcionalmente bom. Ela olhou para ele com uma expressão estranha. Engraçado. Eu não pedi, mas ela foi transferida para um quarto privado. E um cardiologista veio consultar ela sem eu pedir. E quando eu tentei pagar, disseram que estava tudo coberto. Seong-hwa sentiu o rosto esquentar. Camila deu 2 passos em direção a ele. O senhor fez isso? Eu só quis ajudar. Ela balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Chorando e sorrindo ao mesmo tempo. O senhor é impossível. Desculpa, eu não quis ofender. Você não ofendeu, ela disse, limpando os olhos. Você salvou minha mãe. Os remédios que eles receitaram, eu nunca teria como pagar. O tratamento, ela soluçou. O senhor me deu minha mãe de volta. Não foi nada. Foi tudo, ela disse com veemência. Foi tudo para mim. E era naquele momento, naquele apartamento bagunçado em São Paulo, com Camila chorando na frente dele, que Seong-hwa percebeu a terrível e maravilhosa verdade. Ele estava apaixonado por ela. Completamente, irrevogavelmente apaixonado por aquela mulher que limpava seu apartamento e o fizera sentir-se humano novamente. E não fazia a menor ideia do que fazer com esse sentimento. Mas o problema com sentimentos, Seong-hwa estava descobrindo, é que eles não se importam com lógica ou adequação social. Eles simplesmente existem, insistentes e inconvenientes. Nas semanas seguintes, ele tentou agir normalmente. Mas como se age normalmente quando cada pequeno gesto da outra pessoa faz seu coração acelerar? Quando o cheiro de café brasileiro passou a significar a chegada dela, quando o som dela cantarolando enquanto limpava se tornou a melhor parte do seu dia. Camila parecia não notar nada, ou talvez notasse e escolhesse ignorar. Ela voltara ao seu ritmo habitual, trazendo comidas, contando histórias, rindo daquela forma que iluminava todo o apartamento. Mas às vezes ele a pegava olhando para ele com uma expressão pensativa, quase triste. Um sábado, Seong-hwa fez algo ousado. Ligou para Camila. Alô? A voz dela tinha barulho de fundo, crianças gritando, música. Camila, sou eu. Seong-hwa. Senhor Seong? Aconteceu alguma coisa? Está chorando em algum lugar? Não, ele disse rapidamente. Eu só... Você está ocupada? Tô na casa da minha tia, é aniversário do meu sobrinho. Por quê? Eu pensei. Você gostaria de jantar comigo? Houve um silêncio. Um silêncio longo demais. Jantar? Camila repetiu, a voz estranha. Sim, hoje à noite. Há um restaurante que encontrei, comida coreana. Pensei que você poderia gostar de experimentar. Senhor Seong, ela disse devagar. Por que o senhor está me convidando para jantar? Porque eu quero sua companhia. Ele respondeu, o coração trovejando. Porque nesses últimos meses você se tornou... Ele procurou as palavras. Você se tornou importante para mim. Outro silêncio. O senhor sabe que isso não é uma boa ideia, né? Eu sei. O senhor é meu patrão. Eu sei disso também. O senhor vai voltar para a Coreia. Seong-hwa fechou os olhos. Eu sei. Então por que eu não consigo parar de pensar em você? Ele disse, as palavras saindo em uma torrente. Porque você me fez sentir vivo novamente. Porque quando você não está aqui, o apartamento é apenas um apartamento. Mas quando você está, é um lar. Ele ouviu a respiração dela do outro lado da linha. Eu não quero te colocar em uma posição difícil. Ele continuou. Se você disser não, entenderei. Continuaremos como antes. Mas eu precisava te dizer. Precisava que você soubesse. Seong-hwa, ela disse. E era a primeira vez que o chamava pelo nome sem o senhor. Foi como um choque elétrico. Camila hesitou. Eu também penso no senhor. Mas eu tenho medo. O coração de Seong-hwa saltou. Do quê? De tudo.
de que isso seja só gratidão, de que o Senhor esteja confundindo as coisas, de que eu não seja o suficiente, de que isso acabe me machucando. Não é gratidão, ele disse com firmeza, e você é mais do que suficiente. Quanto a te machucar, ele respirou fundo. Eu não posso prometer que não vou, mas posso prometer que vou tentar não fazer isso. Ela deu uma risada molhada, como se estivesse chorando. O senhor é muito honesto, sabia? Tentando ser. Você me ensinou isso. Tem mais uma coisa, Camila disse. O quê? Meu mundo é muito diferente do seu. Eu sei. Não, o senhor não sabe. O senhor mora em uma cobertura. Eu moro em uma casa de 2 quartos com minha mãe e meu irmão. O senhor viaja de primeira classe. Eu pego 3 ônibus para chegar no trabalho. O senhor vai em restaurantes onde a comida custa mais do que eu ganho em uma semana. Essas coisas não me importam. Mas vão importar, ela disse, a voz suave mas firme. Mais cedo ou mais tarde vão importar. As pessoas vão olhar para a gente e falar. Vão dizer que sou interesseira, que estou atrás do seu dinheiro. Ou vão dizer que o senhor está se aproveitando de mim porque eu sou empregada dele. E talvez a gente até comece a acreditar nessas coisas. Seong-hwa sentou-se no sofá, o peso das palavras dela assentando sobre ele. Ela não estava errada. Ele conhecia o mundo o suficiente para saber que pessoas falariam, julgariam, criariam narrativas cruéis sobre algo que era genuíno e puro. Então a gente não liga, ele disse, para o que as pessoas dizem. É fácil falar isso quando a gente tem dinheiro, Camila retrucou. Mas não havia amargura na voz, apenas realidade. Você está dizendo não? Ele perguntou, e odiou como sua voz soou pequena. Não, estou dizendo que preciso de tempo. Preciso pensar. Preciso ter certeza de que a gente está fazendo isso pelos motivos certos. Posso esperar, Seong-hwa disse imediatamente. O quanto você precisar. Mas no fundo sentia medo. Medo de que quanto mais tempo passasse, mais Camila encontraria razões para recusar. Mais ela construiria muros entre eles. Obrigada, ela disse suavemente. Obrigada por ser honesto comigo. Isso significa muito. O domingo foi a mais longa. Seong-hwa tentou trabalhar, mas os números nas planilhas pareciam sem sentido. Tentou ler, mas as palavras não se fixavam em sua mente. Tudo o que conseguia pensar era em Camila, em sua casa de 2 quartos em Osasco, provavelmente ajudando a mãe, conversando com o irmão, vivendo uma vida que ele mal conseguia imaginar. Na segunda-feira, quando ela chegou, havia uma tensão nova no ar. Camila fez seu trabalho eficientemente, mas em silêncio. Não havia cantarolação, não havia histórias. O café da manhã foi silencioso, pontuado apenas por sons de xícaras e talheres. Eu pensei, ela disse finalmente olhando para sua xícara. Pensei muito. E eu tenho medo. Mas também tenho medo de me arrepender, de olhar para trás e pensar que desperdicei algo especial, porque tive medo. Seong-hwa segurou a respiração. Então, se o convite ainda está de pé, eu aceito jantar com o senhor. Mas não vai ser em um restaurante caro. A gente vai comer onde eu escolher, e o senhor vai conhecer minha mãe antes. Porque se a gente vai fazer isso, vai fazer direito. Um sorriso enorme tomou conta do rosto de Seong-hwa. Qualquer lugar que você escolher, e eu adoraria conhecer sua mãe. Mas, ela levantou um dedo. Eu continuo trabalhando aqui. Continuo sendo paga. Nada de ficar esquisito com isso. É meu trabalho e eu gosto dele. Concordo completamente. E se não der certo, ela engoliu em seco. Se não der certo, a gente continua sendo adultos. A gente continua se respeitando. Sim, e mais uma coisa. Ela olhou diretamente nos olhos dele. O senhor precisa ir em um psicólogo. Seong-hwa piscou. O quê? O senhor tem coisas para resolver, Sr. Seong. Sobre seu irmão, sobre sua família, sobre a pressão que coloca em si mesmo. Eu posso estar aqui, posso apoiar, mas eu não posso curar essas coisas. O senhor precisa de ajuda profissional. A honestidade brutal das palavras dela o atingiu em cheio. Mas ela estava certa. Claro que estava. Vou procurar alguém, ele prometeu. Hoje mesmo. Ela assentiu, satisfeita. Então tá. Sábado, 14h. O senhor vai me buscar e a gente vai na minha casa. Use roupa simples, nada de terno. E se prepare porque minha mãe vai fazer 1000 perguntas. Estou pronto, ele disse, e pela primeira vez em 2 anos acreditou que realmente estava. O resto da semana
passou em uma névoa de antecipação e nervosismo. Seong-hwa realmente procurou um terapeuta, uma psicóloga coreana que atendia em São Paulo. A primeira sessão foi brutal, revolvendo feridas que ele mantivera cuidadosamente enterradas. Mas quando saiu, sentiu algo parecido com alívio. Era um começo. Ele comprou roupas novas também. Nada de ternos. Jeans, camiseta simples, tênis. Sentia-se estranho nelas, mas Camila assentira aprovadoramente quando vira as sacolas. Na sexta, ela o lembrou. Nada de presentes caros. Minha mãe vai ficar constrangida. Pode levar um vinho simples ou um bolo. Ele comprou um bolo de chocolate em uma padaria do bairro e uma garrafa de vinho nacional. No sábado, acordou mais nervoso do que antes de qualquer apresentação corporativa. Vestiu jeans escuro e uma camisa branca simples. Olhou-se no espelho. Parecia diferente. Mais jovem, talvez. Ou talvez fosse a luz nos seus olhos que não estava ali antes. Pegou o carro, algo que raramente fazia, preferindo motoristas. Mas queria fazer aquilo sozinho. Seguiu o GPS até Osasco, entrando em bairros que nunca visitara. As ruas eram mais estreitas, as casas mais próximas umas das outras. Havia crianças brincando nas calçadas, pessoas conversando nas portas, música saindo das janelas, tão diferente do silêncio da sua cobertura. Camila estava esperando na frente de uma casa térrea pintada de amarelo claro. Ela usava um vestido simples, florido, os cabelos soltos caindo sobre os ombros. Seong-hwa nunca a vira com os cabelos soltos. Ela era linda. Sempre soubera que era bonita. Mas com os cabelos assim, com aquele vestido que mostrava a forma do corpo que as roupas de trabalho escondiam, ela era deslumbrante. Ele saiu do carro, um pouco atordoado. "Oi", ela disse, sorrindo nervosamente. "Oi", ele respondeu. "Você está linda", ela corou. "Obrigada. O senhor também está bem. Menos executivo, mais humano. É bom? É ótimo." Camila o levou até a casa. A porta da frente se abriu antes que chegassem, e uma mulher pequena de cabelos grisalhos presos em um coque apareceu. Os olhos dela eram iguais aos de Camila, castanhos com manchas douradas. "Mãe, esse é o Sr. Seong", Camila disse. "Sr. Seong, minha mãe, Dona Rosa. Prazer em conhecer", Seong-hwa disse, fazendo uma leve reverência. Um hábito coreano. Estendeu o bolo e o vinho. "Trouxe isso. Espero que goste." Dona Rosa pegou as coisas com um sorriso largo. Entre. Fique à vontade. Desculpa a casa simples." A casa não era simples. Era pequena, é verdade. A sala combinava com a cozinha, separadas apenas por um balcão. Havia fotos em todas as superfícies disponíveis, a maioria de Camila e seus irmãos em várias idades. Um sofá desgastado, mas coberto com uma manta colorida feita à mão. Plantas em vasos improvisados. E cheiro. Deus, o cheiro. Algo delicioso cozinhando, temperado com alho e coentro. "Sua casa é linda", Seong-hwa disse honestamente. Tem vida." Dona Rosa soltou uma risada. "Essa é uma forma educada de dizer que tem bagunça." "Não", ele disse seriamente. "Tem amor. As paredes têm amor." Dona Rosa o olhou por um longo momento, então assentiu lentamente. "Senta, rapaz. Vou servir o almoço." "Almoço?" Seong-hwa olhou para Camila, que deu de ombros. "Eu disse jantar, mas minha mãe insistiu em fazer almoço. Tenta recusar comida da minha mãe. Eu te desafio." A refeição foi uma revelação. Feijoada completa, com arroz branco, farofa, couve refogada, laranja cortada. Dona Rosa explicava cada componente enquanto servia porções generosas. "Isso é o feijão preto com as carnes de porco. Isso é farofa, farinha de mandioca torrada. Isso você come junto com a laranja para ajudar na digestão." Seong-hwa provou tudo. Os sabores eram intensos, ricos, complexos. Nada como a comida delicada e minimalista que estava acostumado. Isso era comida que celebrava a abundância, que convidava para comer mais, que dizia: "Você é bem-vindo à nossa mesa." "Está delicioso", ele disse, e não estava sendo educado. Dona Rosa sorriu satisfeita. "Camila disse que o senhor só come comida sem gosto." "Mãe", Camila protestou. "É verdade. Café preto e torrada seca. Isso não é comida. Isso é punição." Seong-hwa riu.
uma risada real que saiu do fundo do peito. A senhora está certa. Durante a refeição, Dona Rosa fez perguntas. Não as perguntas educadas e superficiais que Seong-hwa estava acostumado em jantares corporativos, mas perguntas reais. Sobre sua família, sobre o que o fazia feliz, sobre como tratava os funcionários, sobre o que pensava do Brasil. Ele respondeu honestamente, algo sobre Dona Rosa tornando impossível mentir. Quando mencionou o irmão, ela pegou sua mão sobre a mesa. Sinto muito, filho. Nenhuma mãe deveria enterrar um filho. A sinceridade da declaração, a forma como ela o chamou de filho, fez a garganta de Seong-hwa apertar. Ele apenas assentiu, incapaz de falar. Depois do almoço, enquanto Dona Rosa insistia em lavar a louça sozinha, Camila levou Seong-hwa para o pequeno quintal nos fundos. Havia uma mangueira, algumas galinhas ciscando, um varal com roupas secando ao sol. Então, ela perguntou. Sua mãe é incrível, ele disse. Agora eu sei de onde você tirou sua bondade. Ela não foi dura demais? Camila perguntou preocupada. Ela foi perfeita. E sua casa... Camila, eu me senti mais em casa aqui em 2 horas do que me senti no meu apartamento em meses. Ela sorriu, mas havia lágrimas nos olhos. Esse é meu mundo, Sr. Seong. É pequeno, é simples, mas é meu. É perfeito, ele disse, dando um passo em direção a ela. E eu quero fazer parte dele, se você me deixar. Camila olhou para ele por um longo momento. Então, lentamente, pegou a mão dele. Vamos devagar, ela disse. Vamos com calma. Mas sim, eu quero tentar. Seong-hwa entrelaçou os dedos com os dela, aquela mão pequena e calejada que se encaixava perfeitamente na sua. Obrigado, ele sussurrou. Pelo quê? Por me fazer acreditar que eu mereço isso. Essa felicidade. Camila apertou a mão dele. Todo mundo merece ser feliz, Sr. Seong. Até você. Especialmente você. Do interior da casa, ouviram Dona Rosa chamando. Camila, traz esse moço bonito aqui. Vou servir bolo. Camila riu. Pronto, agora a senhora vai te engordar. É um projeto dela. Eu aceito, ele disse, e quis dizer mais do que apenas o bolo. Aceitava aquela família, aquela casa, aquela vida. Aceitava a possibilidade de ser feliz, de pertencer. As semanas que se seguiram foram as mais felizes que Seong-hwa se lembrava de ter vivido. Ele e Camila estabeleceram uma rotina. Ela continuava trabalhando no apartamento pela manhã, mantendo a profissionalidade que insistira em preservar. Mas agora, os fins de semana eram deles. Eles exploravam São Paulo juntos. Camila o levava a lugares que ele nunca conheceria sozinho. A feiras de rua, onde compravam frutas que ele não sabia que existiam. A botecos, onde comiam petiscos e ouviam música ao vivo. A Avenida Paulista aos domingos, quando fechava para carros e enchia de artistas de rua, malabaristas, músicos. Seong-hwa aprendia a relaxar, a não planejar cada segundo, a deixar que as coisas acontecessem naturalmente. Camila o ensinava gírias brasileiras que ele tentava usar, geralmente com resultados hilários. Cara, você tem que largar essa de ficar pilhado com coisa pequena, ela dizia, e ele repetia os sons estranhos tentando capturar o ritmo. Em troca, ele a ensinava palavras em coreano. Ela amava dizer sarangai, eu te amo, embora estivessem longe de dizer essas palavras de verdade. Não ainda, mas estavam chegando lá. Ele percebia na forma como ela olhava para ele quando pensava que ele não estava vendo. Percebia na forma como ela tocava seu rosto quando ele parecia cansado. Percebia na preocupação em sua voz quando ele trabalhava tarde demais. E ele sabia que ela percebia também. Nos pequenos gestos que ele não conseguia conter. Na forma como comprava coisas que ela mencionava em passar. Na forma como aprendera a fazer café do jeito que ela gostava. Na forma como seu rosto se iluminava quando ela entrava na sala. Mas havia uma sombra no horizonte. Uma sombra que ambos tentavam ignorar, mas que crescia a cada dia. Seu visto, sua família. A realidade de que aquilo era oficialmente temporário. Uma noite, jantando em um pequeno restaurante coreano que ele descobrira, Camila tocou no assunto. Quanto tempo mais você tem aqui? Ele havia estado esperando aquela pergunta. 3 meses. Oficialmente. Mas posso solicitar extensão. Você vai fazer isso? Seong-hwa pousou os pauzinhos. Quero,
Mas meu pai... Ele hesitou. Ele quer que eu volte. Diz que já fiquei tempo suficiente, que a filial está estabelecida, que meu lugar é em Seul, na sede. Camila assentiu devagar, processando. E o que você quer? Eu quero ficar, ele disse sem hesitação. Quero ficar aqui, com você. Mas não é tão simples, ela disse. E não era uma pergunta. Não, minha família... É complicado. A empresa é da família há 3 gerações. Há expectativas, responsabilidades. Você é herdeiro, Camila disse. É. E herdeiros não ficam no Brasil apaixonados por suas faxineiras, ela completou a voz amarga. Não, ele disse firmemente. Herdeiros fazem o que eu digo que fazem, porque eu sou o herdeiro, e eu escolho você. Mas Camila balançou a cabeça. Não é tão fácil, Seong. Eu sei que não é, mas eu vou fazer funcionar. Vou conversar com meu pai. Vou explicar. Você não entende, ela disse, e agora havia lágrimas em seus olhos. Eu não quero ser a razão de você se afastar da sua família. Não depois do que aconteceu com seu irmão. Não quero que daqui a 10 anos você olhe para mim e se arrependa. E se ressinta. Eu nunca me arrependeria de você, ele disse com veemência. Você não sabe disso. Sei sim, Camila. Você me salvou. Quando cheguei aqui, eu estava morto por dentro. Você me trouxe de volta à vida. Como eu poderia me arrepender disso? As lágrimas escorreram pelo rosto dela. E se sua família não aceitar? Então eles terão que aprender a aceitar. E se eles te deserdarem? Seong-hwa deu de ombros. Tenho minhas próprias economias. Posso trabalhar. Posso... Você está falando loucura. Ela o interrompeu. Você é bilionário. Não tem ideia de como é não ter dinheiro. Não tem ideia do que está oferecendo desistir. Talvez não, mas sei o que é não ter amor, não ter conexão, não ter propósito. E sei que prefiro ser pobre com você do que rico e miserável sem você. Seong, por favor, pense com calma. Estou pensando, ele disse pegando as mãos dela sobre a mesa. Estou pensando mais claramente do que pensei em anos. Camila, eu te amo. As palavras ficaram suspensas no ar entre eles. Era a primeira vez que ele dizia, a primeira vez que permitia que a verdade saísse de sua boca. Camila soluçou. Eu também te amo. Mas tenho tanto medo. Eu também, ele admitiu. Mas vamos enfrentar juntos. A conversa com seu pai aconteceu na semana seguinte. Seong-hwa agendara uma videochamada, sabendo que não podia adiar mais. Seu pai apareceu na tela exatamente no horário marcado, sentado em sua mesa imponente em Seul. O rosto dele era severo, as linhas profundas ao redor da boca, falando de uma vida de seriedade. Seong-hwa, ele disse em coreano, é hora de você voltar para casa. Pai, eu preciso falar com o senhor sobre isso. Não há nada para falar. A filial está funcionando. Sua missão foi cumprida. Você tem responsabilidades aqui. Eu sei, Seong-hwa disse, mantendo a voz firme. Mas eu encontrei algo no Brasil. Algo importante. O que poderia ser mais importante que a família? A empresa? Uma pessoa, ele disse. Conheci alguém. O silêncio do outro lado foi absoluto. Então seu pai falou, a voz baixa e perigosa. Quem? Ela se chama Camila. É brasileira. E eu a amo. Uma namorada? Seu pai perguntou. Quantas vezes eu disse que você pode ter namoradas, mas deve ser discreto. Quando voltar, você vai se casar com a filha do presidente Kim como planejado. Não vou me casar com a filha do presidente Kim, Seong-hwa disse, e sentiu algo se libertar dentro dele. Não amo ela. Amor, seu pai cuspiu a palavra com desdém. Amor não constrói impérios. Não mantém linhagens. Você tem um dever. Eu tive um irmão que morreu por causa desses deveres, Seong-hwa disse, a voz subindo. Morreu porque não conseguiu ser o que o senhor queria. Porque o senhor valorizava mais a empresa do que seu próprio filho. Não fale de seu irmão, seu pai rosnou. Ele era fraco. Você é diferente. Sou diferente, Seong-hwa concordou. Porque aprendi com o erro dele. Aprendi que viver para agradar os outros não é viver. E aprendi que prefiro ser feliz do que ser herdeiro. Você está falando como um tolo, seu pai disse. Essa mulher, seja ela quem for, te enfeitiçou. Ela não me enfeitiçou. Ela me salvou. Há uma diferença. Se você não voltar, seu pai disse lentamente, claramente. Se você escolher essa mulher em vez da família,
Não haverá lugar para você aqui. Não haverá herança. Não haverá empresa. Você será cortado completamente. Seong-hwa olhou para o rosto de seu pai na tela. Viu a rigidez, a teimosia, o medo disfarçado de raiva, e sentiu pela primeira vez pena. Então que assim seja, ele disse. Seong-hwa, eu amo o Senhor, pai, mas não vou mais viver a vida que o Senhor desenhou para mim. Vou viver a minha própria vida. E se isso significa perder a herança, então perco, porque encontrei algo mais valioso. Você está cometendo o maior erro da sua vida. Talvez, Seong-hwa disse, mas é meu erro para cometer. Desligou antes que seu pai pudesse responder. Sentou-se em silêncio por um longo momento, processando o que acabara de fazer. Acabara de se cortar de sua família, de sua herança, de tudo que conhecia. E, estranhamente, não se sentia devastado. Sentia-se livre. Pegou o telefone e ligou para Camila. Oi, ela atendeu, a voz preocupada. Como foi? Difícil, ele admitiu, mas necessário. E ele me deu um ultimato. Família ou você? O que você escolheu? Ela perguntou, e ele podia ouvir o medo em sua voz. Você. Sempre você. Seong. Ela sussurrou. Você tem certeza? Absoluta. Camila começou a chorar. Eu não queria que fizesse isso. Não queria ser responsável por... Você não é responsável. Ele a interrompeu. Eu escolhi, livremente, e escolheria de novo. E agora? Ela perguntou. O que a gente faz agora? Agora? Ele disse, um sorriso crescendo em seu rosto. Agora eu preciso procurar um emprego, porque acabei de ficar deserdado e preciso pagar o aluguel. Apesar das lágrimas, Camila riu. Você é louco, completamente louco. Talvez, ele concordou, mas sou seu louco. Sempre vou ser. Os meses seguintes foram uma revelação de tudo que Seong-hwa pensava saber sobre si mesmo. Ele começou a procurar emprego, algo que nunca fizera na vida. Sempre houvera uma posição esperando por ele na empresa da família. Agora, pela primeira vez, precisava provar seu valor por conta própria. Foi humilhante. Foi libertador. Acabou conseguindo uma posição em uma startup de tecnologia em São Paulo. O salário era uma fração do que recebia antes, mas era seu. Ganho por seu próprio mérito. Não podia mais arcar com a cobertura. Mudou-se para um apartamento de 2 quartos em um bairro de classe média. Camila o ajudou a decorar, ensinando-o a economizar, a procurar peixinhas em brechós, a fazer sua própria comida. Você está vendo isso? Ela disse, rindo, enquanto ele tentava fazer arroz pela primeira vez. Você botou água demais. Vai ficar mingau. Como você faz parecer tão fácil? Ela beijou a bochecha dele. Prática. Muita prática. E agora você vai ter prática também. Ele queimou o arroz. Depois cozinhou demais. Depois ficou perfeito. E ele se sentiu tão orgulhoso quanto quando fechara seu primeiro contrato de milhões. Camila ainda trabalhava nas casas, incluindo a dele, embora ele insistisse que não precisava. Eu gosto, ela dizia. Me faz sentir útil. E, além disso, alguém precisa ter certeza de que você não está vivendo em uma bagunça completa. À noite, eles jantavam juntos, às vezes em seu apartamento, às vezes na casa de Dona Rosa. Nos fins de semana, exploravam a cidade, agora com orçamento limitado, descobrindo que diversão não precisava ser cara. Museus gratuitos, parques, praias públicas, música de rua. E eram felizes. Mais felizes do que Seong-hwa jamais imaginara ser possível. Mas nem tudo era perfeito. Havia momentos difíceis, noites em que ele acordava em pânico, pensando no que desistira, dias em que o trabalho era frustrante, quando estava acostumado a dar ordens e agora recebia. Momentos em que via algo caro que queria comprar para Camila e lembrava que não podia mais. Nesses momentos, Camila estava lá, não com palavras vazias de encorajamento, mas com presença sólida. Às vezes, ela apenas segurava sua mão. Às vezes, cozinhava sua comida favorita. Às vezes, o levava para o pequeno quintal de Dona Rosa, e eles se sentavam sob a mangueira, não dizendo nada, apenas existindo juntos. Foi em uma dessas noites, 6 meses após a conversa com seu pai, que tudo mudou novamente. Eles estavam no apartamento de Seong-hwa, comendo pizza barata e assistindo a um filme brasileiro que ele mal conseguia acompanhar com as legendas. O telefone dele tocou.
Número desconhecido. Alô? Seong-hwa? A voz era familiar, mas levou um momento para identificar. Mãe? Seu filho, ela disse, e a voz dela estava quebrada. Seu filho, por favor, me escute. Mãe, o que aconteceu? Seong-hwa se levantou, o coração disparando. Seu pai, ele está no hospital. O quê? Infarto. Não grave, graças a Deus, mas Seong-hwa, ele está pedindo por você. Ele nunca pediu nada a ninguém, mas está pedindo por você. Seong-hwa olhou para Camila, que havia pausado o filme e o observava com preocupação. Eu não sei se posso, ele disse para a mãe. Depois de tudo que ele disse, ele errou, ela o interrompeu. Ele sabe que errou. Não vai admitir abertamente. Você conhece seu pai. Mas em particular, comigo, ele admitiu. Disse que foi orgulho. Medo de perder você como perdemos seu irmão. Medo de que, se deixasse você ser feliz, a empresa desmoronaria. O controle iria embora. Ele está errado, Seong-hwa disse, a voz dura. Ele não pode controlar minha vida. Não estou pedindo que volte, sua mãe disse rapidamente. Não estou pedindo que desista de nada. Apenas venha vê-lo, por favor. Mesmo que seja apenas uma vez, para eu saber que ainda tenho 2 filhos. As palavras finais o atingiram como um golpe físico. Vou pensar, ele disse. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada, meu filho. Quando desligou, Camila já estava ao seu lado. O que aconteceu? Ele contou tudo. Ela ouviu em silêncio, então pegou seu rosto entre as mãos. Você precisa ir. Não posso deixar você. Você não está me deixando. Você está indo ver seu pai. Tem diferença. E se ele tentar me fazer ficar? E se for um truque? Camila sorriu tristemente. Então você volta para mim. Mas, Seong, ele é seu pai. Você só tem um. E se você não for, se algo acontecer com ele, você vai se arrepender pelo resto da vida. Eu não quero perder você. Não vai perder. Ela beijou a testa dele. Nós somos mais fortes que isso. Vá, faça as pazes e volte para mim. A viagem para Seul foi surreal. Tudo parecia menor do que ele lembrava. O aeroporto, tão familiar, agora parecia estéril. As ruas organizadas demais, silenciosas demais. Faltava o caos vibrante de São Paulo, o barulho, o calor humano. Sua mãe o buscou no aeroporto. Ela parecia mais velha, mais frágil. Quando o abraçou, ela chorou. Meu filho voltou. Eles foram direto para o hospital. Seu pai estava em um quarto privado, conectado a monitores, mas acordado. Quando Seong-hwa entrou, os olhos do homem mais velho se encheram de lágrimas. Lágrimas. Seong-hwa nunca vira o pai chorar, nem no funeral do irmão. Pai, ele disse, aproximando-se da cama. Seong-hwa, seu pai disse, e a voz estava fraca. Você veio. Mãe pediu. Seu pai acenou com a cabeça. Sente-se. Seong-hwa sentou na cadeira ao lado da cama. Eles ficaram em silêncio por um momento. Eu estava errado, seu pai disse finalmente. Sobre tudo. Sobre seu irmão. Sobre você. Sobre o que faz uma vida valer a pena. Quando eu estava no chão, tendo aquele ataque cardíaco, tudo o que eu conseguia pensar era que ia morrer, sem ter dito a você que sinto muito. Pai, deixa eu terminar. Seu pai o interrompeu. Eu criei vocês 2 com rigidez, pensando que estava preparando vocês para o mundo. Mas na verdade estava quebrando vocês. Seu irmão quebrou completamente. E você estava a caminho, até que essa mulher brasileira te salvou. Seong-hwa assentiu. Ela me salvou. Eu gostaria de conhecê-la, seu pai disse, se ela estiver disposta. Seong-hwa piscou surpreso. Você quer conhecer Camila? Quero conhecer a mulher que fez meu filho encontrar coragem que eu nunca tive. Coragem de escolher a felicidade em vez do dever. Ela deve ser extraordinária. Ela é, Seong-hwa disse, a voz grossa de emoção. Então me traga ela. E seu pai hesitou. E se vocês quiserem viver no Brasil, se é onde você é feliz, então vá. Mas não me corte completamente. Deixa eu conhecer meus futuros netos. Deixa eu tentar ser um avô melhor do que fui pai. Seong-hwa segurou a mão do pai, aquela mão que sempre parecera tão forte, agora frágil entre as suas. Vou trazer ela, ele prometeu. Mas pai, entenda, minha vida é no Brasil agora. Com ela, com a família dela. Vou trabalhar lá, construir algo lá.
Não vou voltar para a empresa. Eu sei, seu pai disse. E tá tudo bem. Seu primo pode assumir. Ele sempre quis. E talvez seja melhor assim. Talvez seja hora de a empresa ir por um caminho diferente. Eles conversaram por horas. Conversas que nunca tiveram. Sobre o irmão, sobre arrependimentos, sobre segundas chances. Sobre como o sucesso financeiro significava nada se você dormia sozinho todas as noites. Sobre como o amor era mais raro e mais valioso do que qualquer fortuna. Quando Seong-hwa saiu do hospital naquela noite, sentia-se diferente, mais leve, como se um peso que carregava a vida toda tivesse sido finalmente colocado no chão. Ele ligou para Camila. Eram 4 da manhã no Brasil, mas ela atendeu imediatamente. Como foi? Ela perguntou, a voz sonolenta, mas preocupada. Ele quer te conhecer, Seong-hwa disse. Meu pai quer conhecer você. Sério? Sério. E ele me abençoou. Abençoou nossa vida juntos. Camila começou a chorar. Eu tô tão feliz. Tô tão feliz por você. Vem pra cá, ele disse. Minha mãe vai pagar tudo. Vem conhecer meus pais. Ficar aqui comigo por algumas semanas. Ver de onde eu venho. Eu não sei se posso deixar minha mãe, Camila disse hesitante. Traz ela também, Seong-hwa disse imediatamente. Traz Dona Rosa. Traz seu irmão. Traz todos. Deixa nossas famílias se conhecerem. Seong. Camila. Me casa. As palavras saíram sem planejamento, mas no momento em que disse, Seong-hwa soube que eram verdadeiras, inevitáveis. O quê? Me casa, ele repetiu. Eu sei que não é romântico assim. Eu sei que deveria ter um anel, estar ajoelhado, ter planejado algo especial. Mas estou aqui, na Coreia, olhando a cidade onde cresci e sabendo que nunca será minha casa novamente. Porque minha casa é onde você está. Então, Camila Santos, você quer me casar? Ela estava chorando agora, soluços altos que ele podia ouvir através do telefone. Sim, 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 sim. 1000 vezes sim. A volta ao Brasil foi diferente. Seong-hwa não voltava fugindo, não voltava sozinho. Voltava com planos, com o apoio da família, com um futuro claro pela frente. Seus pais, após a alta do hospital, viriam em 2 meses para conhecer Camila e sua família. A ideia deixava todos nervosos e empolgados ao mesmo tempo. Camila o buscou no aeroporto, e quando ele a viu esperando, segurando um cartaz ridículo que dizia Bem-vindo de volta, meu amor, em letras tortas, ele largou as malas e correu. Pegou-a no colo, girando enquanto ela ria e chorava ao mesmo tempo. Você voltou, ela disse entre lágrimas. Sempre vou voltar para você, ele respondeu. No carro, dirigindo de volta para o apartamento, Seong-hwa pegou a mão dela. Comprei algo em Seul, ele disse, tirando uma pequena caixa do bolso. Camila abriu com dedos trêmulos. Dentro havia um anel. Não era enorme ou excessivamente caro, mas era bonito. Uma pedra simples em ouro branco. É perfeito, ela sussurrou, enquanto ele colocava em seu dedo. Assim como você. A vida não se tornou magicamente fácil. Ainda havia contas para pagar, desafios para enfrentar, ajustes para fazer, mas agora enfrentavam juntos. Dona Rosa insistiu em fazer o casamento em sua casa, no quintal. Um casamento simples, disse, com churrasco e feijoada e música. Um casamento de verdade. Não essas coisas fancy de rico. Seong-hwa concordou com tudo. Ele até aprendeu a dançar forró, com resultados desastrosos que faziam Camila rir até doer a barriga. Os pais de Seong-hwa vieram como prometido. O encontro entre as famílias foi estranho no começo, 2 culturas tão diferentes tentando se comunicar através de tradutores e gestos. Mas Dona Rosa tinha um dom. Ela colocou comida na frente dos pais de Seong-hwa, comida brasileira honesta e farta, e de alguma forma isso quebrou todas as barreiras. Sua mãe coreana, sempre tão formal, se viu rindo das histórias de Dona Rosa. Seu pai, sempre tão sério, se pegou jogando dominó com o irmão de Camila. No jantar de noivado, em um restaurante modesto escolhido por Camila, o pai de Seong-hwa se levantou para fazer um brinde. Eu passei minha vida construindo um império, ele disse em coreano, enquanto a tradutora repetia em português. Construí prédios, acumulei riqueza, ganhei respeito, mas quase perdi o que realmente importa. Quase perdi meus filhos, perdi um completamente, quase perdi o outro. Ele olhou para Seong-hwa com olhos marejados.
Meu filho me ensinou tarde na vida que não há sucesso sem amor, que não há riqueza maior que a família. Que coragem não é trabalhar até morrer, mas ter a bravura de escolher a felicidade. Então eu brindo, ele ergueu a taça. Brindo a essa mulher extraordinária, Camila, que viu valor em meu filho quando ele estava perdido. Brindo a Dona Rosa, que criou uma filha com tanta bondade que salvou uma vida. E brindo ao amor, que atravessa oceanos e culturas e diferenças e nos mostra que, no final, somos todos apenas humanos, procurando por conexão. Não havia um olho seco na mesa. O casamento aconteceu em um sábado ensolarado de novembro. O quintal de Dona Rosa estava decorado com flores simples e luzes de Natal. Havia mesas improvisadas, cadeiras emprestadas dos vizinhos, música ao vivo de uma banda local. Camila usava um vestido branco simples, comprado em uma loja do bairro, e estava absolutamente deslumbrante. Seong-hwa usava terno, mas havia tirado a gravata, as mangas enroladas até os cotovelos. Quando ela entrou no quintal, caminhando ao lado de Dona Rosa porque o pai não estava mais ali para fazer isso, Seong-hwa sentiu o coração explodir de amor. Eles trocaram votos que escreveram juntos. Camila prometeu ser paciente com suas manias coreanas, e ele prometeu nunca mais fazer arroz queimado. Prometeram enfrentar tudo juntos, lado a lado. Prometeram escolher o amor todos os dias, mesmo nos dias difíceis. Quando o juiz de paz os declarou marido e mulher, e Seong-hwa beijou Camila sob os aplausos e assobios, ele pensou no dia que fingira desmaiar, no dia que ouvira aquela confissão ao telefone, na mulher que rezava por um estranho frio todas as noites, e agradeceu, silenciosamente, por ter tido a coragem de ouvir, por ter tido a coragem de mudar, por ter tido a coragem de escolher o amor em vez do medo. A festa durou até de madrugada. Houve churrasco e feijoada servidos em pratos de plástico. Houve bolo de chocolate feito por Dona Rosa, que desmoronou um pouco de um lado, mas tinha o melhor sabor que Seong-hwa já experimentara. Houve dança, muita dança, com Camila tentando ensinar a família coreana a sambar e a mãe de Seong-hwa, surpreendentemente, revelando-se uma dançarina natural. Houve lágrimas e risos, histórias embaraçosas contadas, fotos desfocadas tiradas em celulares baratos. Houve um momento, já tarde da noite, quando Seong-hwa se afastou um pouco da festa. Precisava de ar, de um momento de quietude para processar tudo. Encontrou-se sob a mangueira, olhando para as estrelas que conseguiam romper a poluição luminosa de São Paulo. "Você tá bem?" Camila apareceu ao lado dele, descalça, o véu pendurado torto nos cabelos. "Estou mais do que bem", ele disse, puxando-a para perto. "Estou perfeito." "Quem diria, né?" ela disse, apoiando a cabeça em seu ombro. "O rico executivo coreano e a faxineira brasileira. Parece filme ruim." "É o melhor filme que já vivi", ele respondeu. Camila riu. "Você tá ficando meloso. Culpa sua, você me corrompeu." Ela o cutucou de brincadeira. "Eu te salvei, você quer dizer." "Isso também." Do interior da casa, ouviram Dona Rosa chamando. "Camila, Seong, venham cortar o bolo de novo. Seu pai tá querendo levar um pedaço para a Coreia." Eles riram e voltaram para a festa, mãos entrelaçadas. E enquanto caminhavam, Seong-hwa pensou em tudo o que acontecera nos últimos meses. Pensou no homem que era quando chegou ao Brasil, fechado, frio, meio morto por dentro. Pensou na mulher que entrara em sua vida com um sorriso e um pedaço de bolo de fubá. Pensou nas escolhas que fizera, nos riscos que assumira, em tudo que perdera e ganhar. E percebeu que não mudaria nada, absolutamente nada, porque aquele era seu lar agora, não a Coreia, não uma cobertura de luxo, mas ali, naquele quintal pequeno em Osasco, com luzes de Natal piscando e música alta e pessoas que amava. Lar não era um lugar, era uma sensação, era chegar e ser recebido, era ser conhecido completamente e ainda assim ser amado. Era encontrar alguém que via suas rachaduras e, em vez de recuar, entrava e ajudava a colar os pedaços quebrados. Os meses que se seguiram ao casamento trouxeram uma rotina nova e surpreendentemente confortável. Seong-hwa e Camila se mudaram para um apartamento um pouco maior, ainda modesto segundo os padrões antigos dele, mas perfeito para eles. Camila reduziu sua carga de trabalho.
mantendo apenas 2 casas além de ajudar Seong-hwa a estabelecer um pequeno negócio de consultoria em tecnologia. Ele descobriu que tinha talento para ajudar pequenas empresas brasileiras a se modernizarem, e o trabalho era gratificante de uma forma que empurrar papéis em uma corporação gigante nunca fora. Dona Rosa se tornou presença constante em suas vidas, aparecendo com marmitas quando achava que não estavam comendo direito, opinando sobre decoração, lembrando-os de compromissos que eles esqueciam. Seong-hwa aprendeu a amá-la com a intensidade que nunca conseguira amar sua própria mãe, aprisionada, que ela estivera nas expectativas sociais coreanas. Uma tarde, quase um ano após o casamento, Camila chegou em casa com uma expressão estranha no rosto. Seong-hwa estava na cozinha, tentando fazer bibimbap, prato coreano que finalmente começara a sair decente. "Que foi?" ele perguntou preocupado. Ela se aproximou devagar, pegou a mão dele e colocou sobre sua barriga. "A gente vai precisar de um quarto a mais." Levou um momento para as palavras se registrarem. Quando finalmente entendeu, Seong-hwa sentiu as pernas falharem. Ele teve que se sentar. "Você está... Estou grávida," ela confirmou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "A gente vai ter um bebê." Seong-hwa puxou-a para um abraço, enterrando o rosto em seu pescoço. Chorou. Chorou por tudo que quase perdera, pelo irmão que nunca conheceria seu filho, pelo homem que era e pelo homem que se tornara, pela mulher em seus braços que dera tudo a ele, tudo o que importava. "A gente vai ser pais," ele sussurrou. "Vamos," ela respondeu, rindo através das lágrimas. "E você vai ter que aprender a trocar fralda, e a fazer mamadeira, e a cantar canções de ninar." "Vou aprender," ele prometeu. "Vou aprender tudo." A notícia se espalhou rapidamente pelas 2 famílias. Dona Rosa chorou de alegria, já planejando o enxoval. Os pais de Seong-hwa ligaram da Coreia, a mãe dele soluçando de emoção. O pai surpreso por seus olhos ficarem úmidos. "Vamos visitar quando o bebê nascer," ele prometeu. "E vamos trazer presentes. Muitos presentes." A gravidez de Camila foi tranquila, preenchida com cursos de preparação para pais, decoração de quartinho de bebê em orçamento apertado, discussões sobre nomes que funcionassem tanto em coreano quanto em português. Seong-hwa se viu lendo todos os livros sobre paternidade que conseguia encontrar, desesperado para fazer certo o que seu pai fizera errado. "Não vou ser um pai distante," ele disse uma noite, deitado na cama com a mão na barriga de Camila, sentindo o bebê chutar. "Vou estar presente. Vou dizer que amo. Vou ouvir." "Eu sei," Camila respondeu, passando os dedos pelos cabelos dele. "Você vai ser um pai incrível, mas também vai cometer erros. Todos cometem. O importante é tentar e estar lá, sempre estar lá." Quando Camila entrou em trabalho de parto, foi caos. Seong-hwa, sempre tão calma em reuniões de negócios, entrou em pânico absoluto. Esqueceu a mala no apartamento. Dirigiu para o hospital errado. Quase desmaiou quando viu as contrações começarem de verdade. "Calma, amor," Camila disse entre respirações. Ela que estava sentindo a dor tendo que acalmar ele. "A gente tá bem. Só respira." Dona Rosa chegou como um furacão, assumindo o controle, mandando Seong-hwa se sentar antes que caísse, segurando a mão de Camila, sussurrando encorajamentos. O parto foi longo, exaustivo. Houve momentos de medo quando o bebê não virava da posição correta, quando os médicos começaram a falar em cesárea. Mas então, às 7 da manhã, após 14 horas de trabalho, um choro ecoou pela sala. Pequeno, agudo, perfeito. "É um menino," a médica anunciou, colocando o bebê no peito de Camila. Um menino saudável e forte. Seong-hwa olhou para aquele pequeno ser, vermelho e enrugado e absolutamente lindo, e sentiu seu mundo inteiro reorganizar-se. Tudo o que pensava que importava, tudo o que achava que precisava, desapareceu. Só havia aquilo, aquele momento, aquela família. "Oi, pequeno," Camila sussurrou, tocando o rosto minúsculo. "Bem-vindo ao mundo." Seong-hwa estendeu um dedo e o bebê o agarrou com força surpreendente. O aperto era pequeno, mas firme, e Seong-hwa sentiu como se seu coração fosse explodir. "Ele tem sua força," ele disse para Camila. "E sua beleza." "Ele tem nosso amor," ela respondeu. "Isso é tudo que ele precisa."
Eles o nomearam Daniel Min-su. Daniel pela tradição cristã de Dona Rosa. Min-su pelo avô coreano. Um nome que pertencia a dois mundos, assim como o menino pertenceria. Nas semanas seguintes, Seong-hwa descobriu que parentalidade era simultaneamente a coisa mais difícil e mais gratificante que já fizera. As noites sem dormir, as fraldas infinitas, o choro que não parava e o desespero de não saber como ajudar, mas também os momentos em que Daniel segurava seu dedo, os primeiros sorrisos, ainda incertos e provavelmente apenas gases, mas que pareciam direcionados especificamente para ele. O peso do bebê adormecido em seu peito, confiante e seguro. Uma tarde, enquanto Camila dormia exausta e Seong-hwa ninava Daniel, seu telefone tocou. Era seu pai. "Como vai, meu neto?" A voz áspera, mas com uma doçura que Seong-hwa nunca ouvira antes. "Ele é perfeito, pai. Completamente perfeito. Parece com você?" "Com os dois. É estranho. Tem os olhos amendoados coreanos, mas o nariz e boca brasileiros. E grita alto como qualquer carioca." Seu pai riu. Uma risada real, profunda. "Quero vê-lo. Sua mãe está enlouquecendo aqui, olhando fotos. Diz que precisa segurar o neto ou vai morrer." "Venham", Seong-hwa disse. "Fiquem o tempo que quiserem. Vamos no mês que vem." "E filho?" "Sim, pai." "Obrigado." "Por quê?" "Por me dar uma segunda chance. Por me deixar ser avô de uma forma que falhei em ser pai." Seong-hwa olhou para Daniel, o rosto pequeno e perfeito relaxado no sono. "Todos merecem segundas chances, pai. Você me ensinou isso." "Não", seu pai disse suavemente. "Aquela mulher te ensinou. Eu apenas fui sortudo o suficiente para ser incluído na lição." Quando desligou, Seong-hwa voltou sua atenção para o filho. "Sabe, pequeno", ele sussurrou, seu português agora fluente, mas ainda carregando o sotaque. "Um dia vou te contar uma história sobre como papai veio ao Brasil para trabalhar e acabou encontrando muito mais. Sobre como conheci sua mãe quando ela limpava meu apartamento. Sobre como fingi desmaiar para ouvir o que ela dizia ao telefone." Daniel bocejou completamente desinteressado na história. "E papai ouviu ela dizer que rezava por mim", Seong-hwa continuou. "Que se importava, mesmo quando eu era frio e distante. Aquilo mudou tudo. Me fez querer ser melhor. Me fez procurar mais da vida do que sucesso vazio." Ele beijou a testa do bebê. "E agora você está aqui. Prova viva de que as melhores coisas da vida vêm quando você tem coragem de mudar, de escolher o amor, de ser vulnerável." Os anos passaram de forma estranha, simultaneamente devagar e rápido. Daniel crescia, primeiro engatinhando, depois andando, depois correndo por todo lugar com energia infinita. Aprendeu a falar misturando coreano e português de formas criativas que faziam todos rirem. Chamava Seong-hwa de Apa e Camila de mamãe, Dona Rosa de vovó Rosa, e exigia bolo de fubá em todas as visitas. A consultoria de Seong-hwa crescera. Não era um império como a empresa de seu pai, mas era sólida, respeitada e permitia que ele trabalhasse de casa metade da semana para estar com a família. Camila parara de trabalhar em outras casas, dedicando-se a Daniel e aos estudos que retomara. Fazia pedagogia à noite, realizando o sonho de trabalhar com crianças. Quando Daniel completou 3 anos, Camila descobriu nova gravidez. Desta vez, uma menina. Nomearam-na Sofia Ji-yeon, e ela veio ao mundo gritando com pulmões que prometiam personalidade forte. Com 2 filhos, o apartamento ficou pequeno. Eles se mudaram para uma casa, ainda no mesmo bairro, com quintal onde as crianças podiam brincar. Seong-hwa plantou uma mangueira, em homenagem àquela do quintal de Dona Rosa. Seria anos até dar frutos, mas ele tinha tempo. Tinha toda a vida. As visitas dos pais de Seong-hwa se tornaram anuais. Eles passavam semanas no Brasil, o pai cada vez mais relaxado, a mãe cada vez mais brasileira, aprendendo a fazer brigadeiro e usando sandálias havaianas. A empresa na Coreia prosperava sob a gestão do primo, liberando o pai de Seong-hwa para finalmente viver sem o peso do mundo nos ombros. Uma noite, quando Daniel tinha 5 e Sofia 2, toda a família estava reunida no quintal para um churrasco. Era aniversário de Dona Rosa, 70 anos comemorados com música alta e muita comida. Seong-hwa estava na churrasqueira,
cargo que assumira com orgulho, virando carne sob os olhos críticos, mas aprovadores de Camila. Você melhorou, ela comentou, roubando um pedaço de picanha. Mas ainda coloca sal demais. Sempre vou colocar sal demais, ele respondeu beijando-a. É minha marca registrada. Do outro lado do quintal, Daniel perseguia Sofia, ambos rindo. Dona Rosa os observava com um sorriso, segurando Sofia quando a menina correu para seus braços. Os pais de Seonghwa estavam sentados em cadeiras de plástico, conversando com vizinhos em português quebrado, que melhorava a cada visita. Camila apoiou a cabeça no ombro de Seonghwa. Olha isso, ela disse. Nossa vida. Olho, ele respondeu, passando um braço em volta dela. E é perfeito. Você se arrepende? De alguma coisa? Ele pensou na pergunta. Pensou no apartamento de cobertura que deixara, nos ternos caros que doara, na herança que recusara. Pensou nas expectativas que abandonara e nos sonhos que desistira. Não, ele disse finalmente, não me arrependo de nada. Isso é mentira, Camila disse, mas estava sorrindo. Você se arrepende de ter fingido desmaiar. Admita. Seonghwa riu. Ok, sim. Aquilo foi ridículo e invasivo, e completamente errado, mas também mudou minha vida. Mudou nossas vidas, ela corrigiu. Se você não tivesse ouvido aquela conversa, teríamos encontrado outro caminho, ele disse com confiança. De alguma forma, eventualmente. Você acha? Tenho certeza, você e eu éramos inevitáveis. Só precisávamos de um empurrão. Que empurrão dramático, ela brincou. O executivo bilionário fingindo ataque cardíaco. Desmaio, ele corrigiu. Fingi um desmaio, não ataque cardíaco. A diferença? Não há diferença nenhuma. Daniel veio correndo. Apa! Vovó disse que tem bolo. Posso? Depois do jantar, Seonghwa respondeu. E tem que comer salada também. O menino fez cara feia, mas correu de volta para brincar. Seonghwa observou-o sentindo gratidão tão intensa que quase doía. Ele nunca conhecerá outra versão de mim. Ele disse em voz baixa. Daniel, Sofia, eles vão crescer pensando que eu sempre fui assim. Caloroso, presente, humano. Isso é bom, Camila disse. Significa que você realmente mudou. Não é máscara. É quem você é agora. Graças a você. Graças a nós, ela corrigiu. Você fez o trabalho. Eu apenas mostrei que era possível. À noite, depois que os convidados foram embora e as crianças finalmente dormiram, Seonghwa e Camila ficaram no quintal, deitados em uma rede que ele instalara. O céu de São Paulo nunca mostrava muitas estrelas, mas conseguiam ver algumas. Seonghwa puxou Camila para mais perto. Sabe aquela confissão ao telefone? Ele disse. Qual? Quando você disse à sua mãe que rezava por mim toda noite. Camila ficou quieta por um momento. Ainda faço isso. Faz? Toda noite. Rezo por você, pelas crianças, por nossas famílias. É hábito agora. Por que nunca me disse? Ela deu de ombros contra ele. Algumas coisas são só entre mim e Deus. Mas, já que estamos confessando coisas, tinha mais naquela conversa que você não ouviu. Tinha? O quê? Eu disse para minha mãe que você era bonito. Seonghwa riu. Sério? Muito bonito. Tipo, absurdamente bonito. E que era injusto alguém tão bonito ser tão triste. E o que sua mãe disse? Que beleza externa não significa nada sem beleza interna. E que talvez você precisasse de alguém para mostrar isso. Ela estava certa, ele disse. Como sempre. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas existindo juntos. O balanço suave da rede, o som distante de carros, o latido ocasional de um cachorro. Como você acha que vamos estar em 20 anos? Camila perguntou. Seonghwa pensou. Em 20 anos, Daniel terá 25. Sofia, 22. Provavelmente terão suas próprias vidas, próprios problemas. E nós estaremos aqui, Camila disse. Nesta casa, com cabelos grisalhos, discutindo sobre quem esqueceu de trancar a porta. Perfeito, ele disse. Parece perfeito. Eles adormeceram ali, na rede sob as poucas estrelas de São Paulo. Dois corpos entrelaçados que aprenderam a se mover como um. E no quarto ao lado, Daniel dormia abraçado a um ursinho de pelúcia, sonhando sonhos de criança. Sofia chupava o polegar, tranquila e segura. Dona Rosa, em sua própria casa a quilômetros dali, fazia sua oração noturna,
agradecendo por suas bênçãos. E na Coreia, os pais de Seong-hwa olhavam fotos dos netos em seus telefones, planejando a próxima visita, descobrindo pela primeira vez na vida que havia algo mais importante do que trabalho. Anos depois, quando Daniel crescesse e perguntasse como papai e mamãe se conheceram, Seong-hwa contaria a história. Contaria sobre o homem que era, fechado e frio e meio morto. Sobre a mulher que entrou em sua vida com um sorriso e compaixão. Sobre um momento de curiosidade ridícula que mudou tudo. E Daniel, jovem e romântico e inocente, diria que era como um filme. E Seong-hwa responderia: é melhor que um filme. É real. E foi quando eu aprendi que a coragem não é nunca ter medo. É ter medo e escolher o amor mesmo assim. Escolher ser vulnerável. Escolher confiar. Essa é a verdadeira coragem. E seu filho assentaria, não entendendo completamente ainda, mas guardando as palavras para quando fossem necessárias. Porque todos nós, eventualmente, chegamos a um momento onde precisamos escolher. Escolher entre o que é esperado e o que nos faz felizes. Entre o que é seguro e o que é real. Entre o que construímos para os outros verem e o que construímos para nós mesmos vivermos. Seong-hwa escolhera, e naquela escolha encontrara tudo o que não sabia que estava procurando. Encontrara casa, encontrara família, encontrara amor, encontrara a si mesmo. E tudo começara com uma mentira absurda, um desmaio fingido e a confissão involuntária de uma mulher que rezava por um estranho frio todas as noites. Às vezes, pensou Seong-hwa enquanto adormecia ao lado de Camila naquela noite no quintal, os começos mais improváveis levam aos fins mais belos.